Glória a Deus, alegre por estarmos mais uma noite na casa do nosso bom Deus, nessa noite especial de celebração ao Senhor, relembrando sua morte, seu sacrifício. Como é bom estarmos aqui, né, meus irmãos, reunidos para bendizer aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração. Abra sua Bíblia, meus irmãos, quero compartilhar nessa noite uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 24, apenas o versículo de número 35. Já temos como base a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração durante esta semana, e eu quero, nesta noite, falou muito ao meu coração, e eu tenho certeza que falará ao seu nessa noite, no nome de Jesus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 35. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Sente glorificando, sente se adorando, sente bendizendo aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Meus irmãos amados, nós sabemos que a palavra do Senhor contém inúmeras promessas feitas pelo nosso Deus. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, a palavra do Senhor tem aproximadamente 8.810 promessas. E nenhuma delas falhou ou falhará. Porque nós sabemos que algumas profecias ou promessas já se cumpriram e outras ainda cumprirão, né? Mas nós sabemos, irmãos, e esse texto e esse versículo que nós lemos foram as palavras de Jesus quando ele estava aqui falando do sermão profético, e ele deixou isso muito claro, dizendo que passariam os céus, passariam a terra, mas as suas palavras jamais passariam, porque o Senhor, ele é fiel para cumprir com aquilo que ele prometeu, com aquilo que ele falou. E quando, meus irmãos, nós falamos a respeito das promessas de Deus, quando falamos a respeito daquilo que o Senhor prometeu realizar, nós às vezes fazemos algumas perguntas. Então, por que as promessas ainda não se cumpriram na minha vida? Por que as promessas de Deus não se cumpriram ainda na minha vida? O que está faltando? O que eu estou fazendo de errado? Quais passos eu devo seguir para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida? E nessa noite, meus irmãos, eu destaquei aqui 3 promessas, como eu disse, 8.810, é claro que não conseguiria, ficaríamos aqui um dia, a noite, uma semana, e não falaríamos de todas, né? Então nós destacamos aqui algumas das promessas que o Senhor, ele fez para nós, principalmente promessas essas do Novo Testamento, que para refletirmos nesta noite no fundamento dessas promessas, mas principalmente, meus irmãos, o que nós devemos fazer para que essas promessas elas vão se cumprir nas nossas vidas, e o que devemos fazer para que verdadeiramente nós sejamos abençoados ou alcançados pelas promessas do Senhor. Mas antes da gente seguir, meus irmãos, um versículo que me chamou muita atenção, está no Antigo Testamento, e é Josué dizendo, no capítulo 21, versículo 45, ele diz o seguinte: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E com esse versículo, meus irmãos, eu quero, nesta noite, trazer uma palavra para o seu coração, para os nossos corações,
Talvez você que esteja caminhando e por conta das circunstâncias, algumas coisas vêm acontecendo e talvez isso venha esmurecendo a sua fé, vem esmurecendo a sua esperança, vem esmurecendo talvez até a sua confiança de que realmente as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. E esse versículo, ele veio de encontro ao meu coração e eu tenho certeza que ao seu também. Josué dizendo, Deus falando através de Josué que a palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel, e eu quero contextualizar também para a sua e para a minha vida. Tudo se cumpriu. E aí, meu querido, eu quero nessa noite dizer para você que as promessas, as palavras que o Senhor, Ele liberou relacionado ao seu respeito, relacionado ao respeito à sua família, relacionado ao seu ministério, todas as palavras do Senhor se cumprirão na sua vida para que o nome dele seja glorificado, seja exaltado. Um outro versículo que me chama muita atenção também está no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 56. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Palavras de Salomão, quando ele estava ali, meus irmãos, na conclusão do templo do Senhor, e ele estava adorando ao Senhor, estava glorificando a Deus por aquele grande feito. Meu irmão querido, minha irmã amada, e o que eu quero dizer nesta introdução desta palavra nesta noite, continue confiando no Senhor, continue depositando toda a sua esperança e expectativa no Senhor, porque em Números, se não me falha a memória, 19, 25, diz que o Senhor ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria e não cumpriria. Irmão, Deus ele não é homem, Deus ele não é político, Deus ele não é como eu, como você, que às vezes nós prometemos, nos esquecemos. Não, todas as promessas que Deus ele fez em relação à sua vida, à sua família, à sua casa, ao seu ministério, à sua vida profissional, à sua vida eterna, elas se cumprirão para a glória e para a honra do nome dele. Aleluia. Mas voltando à pergunta que fizemos no início, irmãos, então por que as promessas de Deus não se cumprem na minha vida? Por que ainda não se cumpriu, pastor? Por que que ainda as promessas de Deus elas ainda não se concretizaram? O que está faltando? O que eu devo fazer para que essas promessas se cumpram? E como eu disse, meus irmãos, destaquei 3 promessas do Novo Testamento para compartilhar com os irmãos essa palavra nessa noite, e que traz para nós lições importantes para que nós possamos seguir os passos corretos para alcançar todas as promessas do Senhor, mas principalmente uma que eu vou destacar no final aqui desta palavra, que é a maior das promessas que nós aguardamos receber e alcançar, que é adentrar as mansões celestiais. Que é, meus irmãos, alcançar a vida eterna. Que é, meus irmãos, aleluia, conquistar a maior das vitórias. Que é estar para sempre com o Senhor. Que é, meus irmãos, estar na companhia dele, do Senhor nosso Deus. Irmãos, a primeira promessa que eu quero destacar, que o Senhor nos promete, é a promessa da salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aleluia. Irmãos, e essa é, eu julgo, a maior das promessas, a promessa da nossa salvação. Mas observe, meus irmãos, o que Paulo está escrevendo aos Romanos. Ele está dizendo e está colocando numa condicional, e nós vamos observar que essas 3 promessas que eu vou refletir nessa noite, nós vamos refletir essa noite, elas estão condicionadas a algumas ações
questões humanas, estão condicionadas àquilo que eu faço, ou àquilo que nós devemos fazer para alcançar. Veja o que Paulo está dizendo: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que ressuscitou dentre os mortos, aí sim você e eu, nós seremos salvos, alcançaremos a salvação. Ou seja, o que eu preciso para alcançar a promessa da salvação? Confessar com os lábios e crer no coração que Jesus, Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Detalhe deste versículo que Paulo está escrevendo, que o Espírito Santo inspira Paulo para escrever aos irmãos em Roma, para confessar e crer que Jesus não é só Salvador, mas que Ele também é Senhor. Irmãos, porque muitas pessoas apenas confessam e creem no seu coração Jesus como só o Salvador dele. Eu creio, Jesus, Ele é meu Salvador. Mas não o crê e não confessa como Senhor. E aí, quando eu não confesso como Jesus, ou não tenho atitudes de Jesus como Senhor da minha vida, eu passo a ser o Senhor da minha vida. E aí eu faço o que eu quero. Aí eu ando para onde eu quero, eu falo o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu posto o que eu quero, eu procedo da maneira que eu quero, porque eu sou o Senhor da minha vida, porque afinal, Jesus, eu confesso que o Senhor é Salvador, e eu creio no meu coração que o Senhor é o meu Salvador, mas Senhor não, aí é demais, Jesus. Senhor, eu quero continuar controlando a minha vida. E aí, meus irmãos, pessoas que pensam desta maneira correm um sério risco de não alcançar esta promessa. Por quê, queridos? Porque se nós cremos que o Senhor é Salvador, mas precisamos também crer e confessar que Ele também é Senhor. E não só isso, e de fato entregar a nossa vida nas mãos dEle, para que Ele controle o nosso pensar, para que Ele seja Senhor do nosso falar, para que Ele seja Senhor do nosso vestir, para que Ele seja Senhor do nosso proceder, para que Ele seja Senhor dos lugares que nós vamos, para que Ele seja Senhor das nossas atitudes, para que Ele seja Senhor das nossas decisões, para que Ele seja Senhor do nosso proceder, para que Ele seja Senhor de todas as coisas na minha vida e controle de fato ela, para que verdadeiramente esta promessa se cumpra na minha vida. Lembra o que Jesus disse, meus irmãos, no Sermão da Montanha? Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 21. Jesus, ele traz ali uma verdade muito dura. E ele diz o seguinte: nem todos os que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não fizemos nós muitas maravilhas no teu nome? Não profetizamos nós no teu nome? Não fizemos nós no teu nome muitas coisas? Mas eu lhes direi abertamente: não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Aqui, meus irmãos, o Senhor falou algo no meu coração muito tremendo e preocupante. Porque a palavra primeiro corta para cá. Porque às vezes falamos Senhor, Senhor, mas na prática Ele não é Senhor, Senhor da minha vida, porque eu continuo praticando a iniquidade. Eu até digo, Ele é o meu Senhor. Ele controla a minha vida, mas só da boca para fora. Quando Jesus ele entra, a entrada triunfal em Jerusalém, e ele repreende esse povo, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos amados, o Senhor nesta noite trouxe essa palavra para o meu coração, ao seu coração, para que o Senhor ele seja o Salvador da sua vida, mas que seja também o Senhor de fato da minha e da sua vida, e não apenas de palavras, não apenas expressando da boca para fora, mas de fato, de verdade, que Ele controle, meus irmãos, todas as coisas na minha vida e na sua vida, porque a maior das promessas, e nós vamos refletir nela nesta noite, está muito perto de acontecer. Que promessa é essa, pastor? Meus irmãos, de o céu, das trombetas tocar, e nós sermos transformados, os mortos ressuscitar primeiro. Irmãos amados, se nós não estiver, se a nossa vida não estiver sendo controlada pelo Senhor, nós corremos o sério risco de passarmos a grande tribulação e o pior, perdermos a salvação.
Isso é um assunto muito sério, irmãos, que nós precisamos estar atentos. Segunda promessa. Isso porque, mas vamos falar da segunda promessa. Porque quando a gente fala dessas inúmeras promessas, como eu disse, que alguns estudiosos, 8.810 promessas, em muitas delas, as pessoas atribuem apenas essa vida terrena. A promessa que teremos casa, que teremos carro, que teremos, prosperidade. Irmãos, não há nada de errado nisso. Não tem nada de errado. Nós podemos prosperar, sermos abençoados. Ok, sem problema algum. O problema é que muitas pessoas estão dando foco apenas a isso. E estão negligenciando a maior delas. E aí Jesus repreende-nos, dizendo que adiantaria um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adiantaria, meus irmãos, eu conquistar, eu ser, eu avançar em todas as áreas da minha vida nessa terra, ser bem sucedido em tudo, colocar as minhas mãos, mas estar vivendo uma vida distante do Senhor, o Jesus não é o Senhor da minha vida, a trombeta toca, e aí eu fico, meus irmãos, nessa terra. O que adiantou todas as minhas conquistas, todos os meus avanços, todas as coisas que conquistei não valeu de coisa alguma. Irmão, a prioridade do cristão é lutar, é perseverar e avançar para adentrar nas mansões celestiais. Meus irmãos amados, Jesus, ele está voltando. Olha, daqui a pouquinho a trombeta ela vai tocar. Irmãos, os sinais estão aí. A palavra de Deus ela vai se cumprir. Eu e você, nós querendo ou não, ela se cumprirá e ele vai arrebatar a sua igreja. E ele quer que eu e você sejamos participantes da mesma. Aleluia! Glória a Deus! Seguindo aqui, meus irmãos. Segunda promessa que nós vemos no Novo Testamento feita por Jesus. Aliás, e essa feita por Jesus. Foi a promessa do derramamento do Espírito Santo, que foi quarta-feira, pastor Davi? Eu e o pastor Davi estávamos conversando a respeito do cumprimento desta promessa. Se cumpriu de forma completa ou não, mas isso é conversa para outro dia. O fato é, irmãos, que Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8, e essas são as últimas palavras de Jesus no Monte das Oliveiras, e ele, diante de 500 discípulos ou 500 pessoas, ele diz: olha, e recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. De que promessa está falando, pastor Robson? A promessa do derramamento, do derramamento do Espírito Santo, que se cumpriu em Atos capítulo 2, quando os irmãos estavam reunidos, e depois cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Só que se nós observarmos, irmãos, no contexto, e a cena é a mesma, que Lucas, que é o mesmo escritor do livro de Atos, no capítulo 24, versículo 49 do evangelho escrito por ele, ele diz o seguinte: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, uma promessa de Jesus, que também, assim como Paulo escreve aos Romanos, está condicionada a uma ação, a uma atitude, a uma obediência nossa, para que nós alcancemos a promessa. Porque, irmãos, a promessa, aquilo que ele prometeu, ele vai realizar. Agora, só irá tomar parte desta promessa aqueles que obedeceram aquilo que ele orientou ou ordenou. Vamos refletir nessa passagem. 500 pessoas, o texto deixa isso claro para todos nós. Em Atos capítulo 1. Quando a gente lê Atos capítulo 2, o texto diz que tinham 120 irmãos aproximadamente buscando. E durante 10 dias, eles buscaram até que a promessa se cumpriu. A pergunta que eu sempre faço quando leio esse texto é: onde estava, pastor Natanael, aquelas 380 pessoas? O que estavam fazendo?
Oh, aleluia. E aí responde, irmãos, responde a pergunta que eu pelo menos faço: por que a promessa de Deus não se cumpriu na minha vida? Ela se cumpriu na vida daqueles que obedeceram. Não se cumpriu na minha, porque eu não segui as orientações, a designação, a recomendação, a ordem dada por Jesus. 500 pessoas ouviram, 120 alcançaram a promessa, 380 não alcançaram a promessa. Por quê? Decidiram seguir as suas vidas. Qual era a ordem de Jesus? Não saia de Jerusalém. Não saia da posição. No posicionamento que você está, não sai. Até que do alto você seja revestido de poder. Mas aquelas 380 pessoas disseram o seguinte, e aí, meus irmãos, a gente volta ali no tópico anterior, né? Jesus, ele é o meu salvador, eu creio, ele morreu na cruz, mas ele não é o Senhor da minha vida. Eu preciso conquistar, eu tenho que abrir empresas ainda, eu tenho que ainda me formar, eu tenho que fazer a minha pós-graduação, eu ainda tenho que fazer o meu mestrado, eu tenho que abrir outra filial, eu ainda tenho que casar, eu ainda tenho que conquistar, vou voltar para a minha vida. Irmãos, mas 120 pessoas falaram assim: não, eu não saio da posição. Qual foi a ordem que ele deu? Foi ficar em Jerusalém. Então vamos ficar em Jerusalém. Rapaz, volta para a sua vida. Não, ele falou para a gente ficar em Jerusalém, porque ele ia cumprir a promessa dele. Rapaz, para de ficar orando, para de buscar, volta para a sua vida. Não, eu vou continuar na posição. Meu irmão querido, minha irmã amada, deixa eu voltar aqui na maior da promessa feita por Jesus. Daqui a pouquinho a trombeta ela vai tocar, ela vai soar, como ouvimos aqui, meus irmãos, domingo pela manhã pelo evangelista Warley. Aquelas 10 virgens, aleluia, as 10 eram virgens, as 10 estavam aguardando, 5 se prepararam, mas 5 não se prepararam. Mas, irmãos, o despreparo das 5 não impediu do noivo chegar. Preste atenção nessa palavra. O despreparo das 5 loucas não impediram do noivo chegar. Irmãos, enquanto eu estava refletindo nessa palavra, o Senhor bradou no meu coração: independente da sua condição, eu vou voltar e vou buscar a minha igreja. Você posicionado ou não, eu vou buscar a minha igreja. Você, aleluia, santificado ou não, eu vou buscar a minha igreja. Você pronto ou não, eu busco aquele que está pronto. Irmãos, 120 pessoas estavam buscando, e o Espírito Santo desceu e encheu a todos. Irmãos, observe, encheu todos aqueles 120 irmãos. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai buscar uma igreja lavada, remida no seu sangue. Ali, aqueles que não estiverem preparados, infelizmente, não alcançarão a redenção. E eu espero que nós não façamos parte desse grupo. Eu quero que eu e você, assim como aquelas 120 pessoas, receber a promessa do Espírito Santo, eu e você também venhamos subir com o Senhor para os ares, encontrarmos com Ele, estarmos para sempre com o Senhor. Mas a palavra é: se prepare. A palavra é: esteja pronto. A palavra é: esteja preparado. Essa palavra não vai passar. Não vai. Irmãos, nós estamos vendo um movimento que está alastrando, achei a palavra, se alastrando no mundo, para tentar alterar, tenta alterar aqui, tenta alterar a Bíblia aqui, irmãos, a tentativa do homem de tentar alterar a palavra de Deus, isso não é coisa nova não, irmãos, isso já vem de muito tempo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, não passarão. Oh, aleluia. Não passarão. Não vai passar, irmãos. O arrebatamento é uma realidade. A volta de Cristo é uma realidade. Estando pronto ou não, irmãos, Jesus, ele vai arrebatar a sua igreja.
com lamparina, com a vasilha cheia de azeite ou vazia, Ele vai arrebatar a igreja. Irmãos, e qual que deve ser a minha preocupação, pastor? Enche o seu vaso de azeite, aproveita enquanto o azeite está disponível, meu irmão, e se encha nesta noite, se prepare, aleluia, não troque, aleluia, a sua redenção por nada neste mundo e nesta vida, porque daqui a pouquinho a promessa, a maior delas, ela vai se cumprir, e eu e você tomaremos posse dela. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas para que isso aconteça, eu e você, nós precisamos estar prontos. Aleluia. Nós precisamos estar prontos. Irmão, não tem outro jeito. Com Jesus não tem jeitinho. Jesus não tem jeitinho não, irmão. A gente pode até dar jeitinho com o homem. A gente dá um jeitinho aqui, jeitinho, mas com Jesus não tem jeitinho não. Ou enquadra, ou fica. Ou santifica, ou fica. Irmãos, eu quero ir para outro tópico aqui, mas... Irmãos, observe a parábola das 10 virgens. E eu fui remoendo, meus irmãos, a palavra de domingo pela manhã, meu amigo evangelista Warley. E como o evangelista Warley falou aqui no domingo, meus irmãos, nós lemos, nós conhecemos, mas às vezes quando parece que passa batido. Irmãos, aquelas 5, quando perceberam que havia tido o clamor, e que as 5 tinham entrado, e elas, enquanto foram buscar o azeite, quando voltaram, a porta já estava fechada. E abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta. Não vos conheço. Que Jesus estava dizendo ali, meus irmãos, com essa parábola, o tempo de buscar azeite findou. Acabou. Irmãos, se não dá tempo mais a gente ficar brincando. Não dá mais tempo da gente ficar titubeando como a nação de Israel, que foi a repreensão de Elias. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se é Baal, serviu. Se é Deus, serviu. E qual é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite? Sirva ao Senhor, se renda ao Senhor, mas irmãos, é na totalidade, se renda ao Senhor, enchemos as nossas vasilhas de azeite, porque esta promessa, ela vai se cumprir daqui a pouquinho, irmãos, e eu e você, nós precisamos estar prontos. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Terceira promessa, e aqui o caminho para terminar. Em João, no capítulo 15, versículo 7, nós vemos uma outra promessa dita por Jesus. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão tudo o que quiseres, e lhes será feito. Irmãos, olha que eu estava refletindo nessas 3 promessas. Promessa da salvação, isso aí já não precisava receber mais nada, né? Já fomos salvos. Aí ele nos promete dar o seu Espírito. E ele enviou. E além disso, eu estou falando apenas de 3, irmãos. Eu já falei o número aqui, são muitas, milhares. E ainda nos dá a promessa da resposta das nossas orações. Mas observemos, também está condicionada a uma obediência. Também está condicionada a uma ação de obediência a Ele. Se permanecerdes em mim. E não só isso, e as minhas palavras permanecerem em vós. E comumente, nós queremos respostas às nossas orações, não é? Mas será que estamos cumprindo, meus irmãos, os pré-requisitos que está expressos neste versículo? Estamos permanecendo em Jesus? E as palavras de Jesus, elas permanecem em nós? Essas são as condicionais claras que Jesus ele deixa para nós, para que assim as nossas orações elas sejam atendidas. E olha, irmãos, que privilégio.
E aí Jesus diz o seguinte, ó, e tudo o que pedirem vos será feito. Ô, irmãos, que coisa gloriosa. Como eu disse, já ser salvo, já, meu Deus, maravilha. Ter o Espírito Santo, glória a Deus. E agora, ter as orações respondidas. Ô, irmãos, então vale a pena a gente permanecer nele. Vale a pena a gente permanecer nele, avançar e estar permanecendo nele. Ô, irmãos, lido aqui na leitura bíblica de abertura. Irmãos, a proposta daquele rei para aqueles 3 jovens se renderem. Mas eles não se renderam àquelas propostas, porque eles sabiam que era muito melhor permanecerem fiéis ao Deus que eles estavam servindo, ao Deus que eles estavam adorando. Irmãos amados, inúmeras propostas também eu e você receberemos para não permanecermos, aleluia, na presença de Jesus, para que venhamos abandonar as palavras de Jesus. Rapaz, você fica obedecendo essa palavra aí, tá todo mundo fazendo diferente, tá todo mundo fazendo, se dando bem, você não vai se dar bem, não. Eu prefiro permanecer na palavra de Deus, eu prefiro permanecer, aleluia, na presença de Jesus. Rapaz, mas todo mundo que está se prostrando, está se dando bem, está avançando, está prosperando, não tem problema não, deixa eu ficar sem prosperar, mas com a presença dele, com a graça dele, com a unção dele, com a santidade dele, deixa eu ficar aqui na companhia dele, porque aleluia, aquilo que deste mundo eu não quero, eu prefiro a presença dele, porque daqui a pouquinho eu vou ser arrancado desta terra, e mais, eu quando estou nele, tudo que eu pedir, ele vai me dar. Aleluia. Irmãos, não há razão para nós cedermos, não. São essas coisas que vêm aí, propostas, né? Seduções. Abandona Jesus. Rapaz, faz esse jeitinho aqui. Irmãos, para quê? Fica em Jesus. Permaneça na palavra de Jesus. Tudo que você pedir, ele vai fazer. A promoção, ele vai fazer. A prosperidade lá no seu empreendimento, ele vai enviar. Oh, glória a Deus. Ele vai prover. Irmão, meu Deus. Vai aparecer clientes onde você nem imagina. O telefone vai tocar, fala assim, fulano, Como é que você encontrou do telefone? Rapaz, não sei, apareceu aqui. Mas eu e você, nós precisamos permanecer nele e as palavras deles permanecerem em nós. E tudo que nós, irmãos, pedirmos vai ser feito. Não é promessa de pastor Robson, é promessa de Jesus para a sua vida. Oh, meu querido, por isso não abandone, não saia por proposta nenhuma, por razão nenhuma, por circunstância nenhuma. Vale a pena obedecer ao Senhor, vale a pena santificar as nossas vidas, vale a pena, meus irmãos, obedecer a sua palavra, vale a pena ficarmos firmes, porque, meus irmãos, o Senhor, ele vai se encarregar de fazer todas as coisas na nossa vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E eu quero encerrar, irmãos, esta minha palavra. Eu tenho mais 7 minutos, né, meu pastor? Se eu estou certo, né? Ela é igual o pastor Leonardo. Cronometrar. O que mais precisamos fazer para a promessa de Deus se cumprir na nossa vida? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, Josafá dizendo para o povo, depois de Josafá ser ameaçado por 3 nações, você conhece a história, ele convoca um jejum, conclama um jejum, e o Espírito do Senhor vem sobre Jaziel, ele profetiza dizendo que ele não precisaria pelejar, porque aquela peleja não era dele, mas de Deus. E dentre inúmeras coisas que Josafá diz, irmãos, ele fala algo muito interessante, e eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, para a gente concluir o que fazer para que as promessas se cumpram. E aí, Josafá lhe responde nesse versículo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede também nos seus profetas
e prosperareis. Olha que o rei Josafá está dizendo: crede no Senhor vosso Deus, e você vai estar seguro. Segurança. Crer em Deus vai me trazer segurança. Irmãos, e Josafá, ele estava dizendo isso, se você observar, foi muito antes de ele conquistar. Ele estava no meio de uma ameaça terrível. E ele está dizendo para o povo, depois de receber aquela palavra: olha, creia no Senhor vosso Deus e vocês vão estar seguros. Ou seja, continue acreditando naquilo que Deus falou com vocês, e vocês terão segurança. Irmãos, porque inúmeras pessoas cambaleiam, tombam diante de circunstâncias na vida, eu creio que é exatamente por conta disso, de desacreditar em Deus, de que Deus é capaz de fazer, de que Deus é capaz de realizar, de que Deus é capaz de prover, de que Deus é capaz de fazer todas as coisas. Parece que as circunstâncias, elas vão apertando, e a gente fala assim: e apertou demais, acho que Deus não vai fazer. E a gente abandona a fé em Deus para crer em qualquer outra coisa, menos em Deus. Você sabe o que acontece? A gente cambaleia e pum, tomba. Volta ao texto que lemos aqui na palavra introdutória. Irmão, a situação estava apertando. Fornalha aquecida 7 vezes. Olha, vou dar para vocês outra chance, para vocês se prostrarem. E aí, meus irmãos, aqueles 3 jovens de pé: não necessitamos de responder sobre este negócio. O Deus que nós servimos é quem pode nos livrar. Segurança. Fé em Deus. Mas se não livrar, rei, fica sabendo, não vamos adorar. Aleluia. Segurança. Nós lemos aqui no início, foi lançado o livramento, irmãos. Quando você deposita toda a sua confiança no Senhor, quando você deposita toda a sua fé no Senhor, você está seguro. Pode vir tempestades, pode vir fornalhas, pode vir o que for, você vai permanecer seguro. Oh, irmãos amados, e essa segurança eu quero trazer ao seu coração, principalmente, meus irmãos, nos momentos de adversidades que essa vida promove. Porque qual é o objetivo da adversidade? Tirar eu e você, meus irmãos, do foco, da presença de Deus, para perdermos a maior das promessas, que eu quero focar nela aqui nessa noite, nessa minha palavra. Oh, irmãos amados, mas permaneça crendo no Senhor, você vai se manter seguro. Oh, aleluia. E aí, meus irmãos, Josafá continua dizendo, e ele conclui o versículo dizendo: crede também nos seus profetas e prosperareis. Oh, glória a Deus. Desse altar aqui, meus irmãos, jorra profecias e promessas gloriosas da parte de Deus para a sua vida. E ele mandará subnaracai. Mas às vezes, meus irmãos, nós ficamos tão desapercebidos. Irmãos, está jorrando profecias dos lábios do profeta, do nosso pastor. E aí, meus irmãos, a gente às vezes está no WhatsApp, conversando com um amiguinho, ou a gente está com a cabeça lá no trabalho. Aqui, vou ter que entregar aquele relatório, tenho que fazer aquilo, ou tá, não sei aonde, irmãos. Aleluia, olha o que o texto está dizendo, é para crer em Deus, mas é para crer também nos profetas. E aí você vai prosperar. E aí, meus irmãos, vai haver prosperidade. Porque, meus irmãos, as orientações de Deus, a admoestação de Deus, a correção de Deus, a orientação de Deus, ela vem através da palavra dele, mas o canal a ser usado são os profetas. E nessa noite eu quero ser profeta de Deus para a sua vida. Creia nas promessas que ele te prometeu e vai se cumprir. Aleluia, creia que vão se cumprir todas as promessas. Vai passar os céus e a terra,
mas as palavras de Deus, elas não passarão. As promessas dele se cumprirão na sua vida para a glória e honra do nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.